Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Esta semana eu vi um vídeo no Facebook e nesse vídeo havia um casal e eles cantam, mas antes de cantarem deram um testemunho e no testemunho relataram algo em torno da vida de um cidadão que era o irmão mais velho do moço que estava contando o testemunho, e este moço, ele então relata que o seu irmão pregou o evangelho, ele era um servo de Deus, dedicado, consagrado, com uma visão gloriosa da obra de Deus, e ele fez isso durante toda a sua vida. Me impressionei com o testemunho, achei muito lindo, porque desde criança eu também sempre amei a obra do Senhor e desejei fazer o meu melhor para Deus. Mas algo me chamou muito a atenção. Preste atenção, porque eu busquei base para esta declaração dele. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Perdão, vou começar no 2, tá? Pregue a palavra insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão essa doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós estamos vivendo este tempo registrado na palavra de Deus. Exatamente, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, passou essa mensagem a Timóteo e deu essa instrução tão precisa que quando você lê, está tão clara que uma criança de 5 anos consegue compreender. E isto, querido, é para que eu e você entendamos a urgente necessidade que temos de nos dispormos na propagação do reino de Deus, na pregação da palavra. Não um evangelho criado pelos homens, mas o evangelho trazido pelo Senhor Jesus Cristo, registrado, e o qual serve de base para todo aquele que é fiel ao Senhor. Voltando então ao testemunho do cidadão ou do nosso irmão em Cristo, que está lá no Facebook, então achei muito incrível, porque ele dá o testemunho do seu irmão, que foi um mensageiro de Deus durante toda a sua vida. É extraordinário isso, querido, quando alguém prega o evangelho, não para enriquecer, não para ser famoso, não para ser realmente visto pelas pessoas, mas prega o evangelho por amor, por dedicação, com um propósito único: trazer as almas daqueles que estão perdidos, cansados, possuídos por espíritos maus, dominados pelo pecado, vivendo uma vida completamente desleixada, fora dos princípios das normas bíblicas estabelecidas por Deus. Pessoas que estão realmente dentro das densas trevas deste mundo. E estas pessoas clamam e pedem socorro porque elas não estão felizes, ainda que aparentemente mostram uma felicidade num sorriso ou numa expressão, mas lá no fundo do coração se sentem perdidas. Não tem nada para garantir a existência de uma vida eterna, porque ainda não foram iluminados pelo Espírito Santo, não alimentaram da palavra, não têm a visão perfeita da sua restauração em Cristo. E isso é dever meu e seu de anunciar a palavra. Nós temos que pregar a palavra, conforme diz o texto, a tempo e fora de tempo, todos os dias, seja no ônibus, seja em casa, seja no colégio, seja no campo, onde você estiver, numa pescaria, não deixe de falar do evangelho de Jesus Cristo, porque ao seu lado pode ter alguém carente, desejoso, buscando uma explicação para a sua vida na terra, e você tem dentro do seu coração esta verdade declarada. Então esse cidadão, conforme dissemos, ele se dedicou de corpo e alma, e ele foi fazendo, e durante toda a sua vida fez esse trabalho. Só que ele envelheceu.
Aí ele não podia mais sair e pregar o evangelho. Então ele foi para a máquina e começou a datilografar cartas e enviar essas cartas para as prisões. Você imagina só, que coisa gloriosa, gente. Eu fiquei encantado, admirei esse testemunho e esse bateu na minha cabeça tão forte que eu fiquei impressionado. Como pode uma pessoa realmente amar tanto assim aqueles que estão perdidos? E as suas cartas foram sendo respondidas e ele foi escrevendo, e quando ele não pôde mais escrever nenhuma carta, ele passou a usar um gravador e gravar, porque os seus dedos, com o tempo, com a velhice, foram ficando impossibilitados de digitar. Então ele passou a usar um gravador e continuou mandando as mensagens do Senhor. Esta coisa, querido, essa coisa que mexe com o coração do servo de Deus, que faz com que o servo de Deus derrame lágrimas, que faz com que o servo de Deus passe horas e horas orando, clamando e pedindo pela salvação daqueles que estão perdidos. Isto é tremendo, isso é extraordinário, porque isso é a obra do Senhor sendo conduzida pelo Espírito Santo através dos seus servos, dos seus instrumentos, porque Deus nos tem como instrumento em suas mãos. E isso é fundamental, meu querido, que o seu coração se abra para essa verdade e que você seja contagiado por essa palavra. Você que é jovem, 14, 17, 25, dedique-se ao Senhor, não olhe para o mundo, para os prazeres que Ele oferece, mas olhe para a palavra e pense nas coisas do alto, porque o mundo é enganoso, só tem coisas para oferecer, as quais te levam para a perdição. Mas a palavra de Deus te mantém vivo, forte e com a esperança eterna de estar com o Senhor para todo sempre. Agora preste atenção. E assim ele tentou e foi até o último recurso da sua vida na terra, anunciando o evangelho. Ah, meu querido, este é o meu desejo, essa é a minha vontade também. Meu pai pregou o evangelho até o último instante da sua vida. Que coisa mais linda, lá no hospital, na UTI, ele ainda falando de Jesus Cristo e mostrando que o grande Salvador que desceu dos céus estava pronto para dar o perdão a todo aquele que nele cresce, com aquela voz forte e possante nos seus últimos momentos de vida. E este é o prazer de um grande servo do Senhor. Seja este servo. Deus te abençoe e enriqueça o seu coração. Vamos orar. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por esse privilégio, por ter ouvido aquele testemunho e poder compartilhar agora essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.